Então vamos começar mais um dia avançando sobre esse tema longo que é sobre os elétrons, né? Dizendo que os elétrons são o corpo de Deus, e é um texto do Mahashohan. Estamos na página 66. A diferença entre uma consciência divina ou ascensionada ou qualquer outra, embora entre parênteses, né? Embora toda a humanidade se tenha candidatado a obter o poder dos sentidos, candidatado por quê? Porque nós escrevemos um projeto, né? Alguns chamam de projeto reencarnatório, né? Esse projeto, nossa missão divina, porque nós viemos para cá com essa missão de realizar esse projeto, né? Então, nós nos candidatamos a ter toda essa capacidade, né? Desenvolver esses sentidos, o poder dos sentidos. É uma consciência desperta que compreende e percebe, por intermédio desses mesmos poderes, que existem na vida regras, leis e mandados supersensoriais, os quais naturalmente também se ajustam às consciências mais limitadas. Então, não é porque uma pessoa tem uma consciência menos avançada que o outro que ela não vai ter um aperfeiçoamento, uma abertura nos seus sentidos. Por exemplo, nós podemos ver médiums que têm menos consciência que nós, né? Consciência menos expandida no sentido de eu já vi muito isso. Então você vai num lugar X, o sujeito é médium, é pai de santo, é isso, é aquilo, é canalizador, mas a consciência, o entendimento sobre as leis da vida, como já foi dito aqui, ainda é pequeno. Termina ali aquele trabalho, ele já sai falando mal de alguém, ele já sai fazendo uma crítica, ele já sai falando de um medo. Olha, cuidado com o seu carro, com a sua moto que você deixou ali na rua. Percebem? Adianta, faz parte. Senão não tem gente para trabalhar, não é? Se formos escolher os que são 100%, porque nenhum é, com quem nós vamos contar? Compreendem? Então, nós valorizamos a todos que vêm já com uma certa sensibilidade. Por que vem com essa sensibilidade? Porque fazia parte do projeto dele. E essa sensibilidade pode ser ampliada. Então, seguindo, né? Que existam na vida regras, leis, mandados supersensoriais, os quais naturalmente também se ajustam às consciências mais limitadas, aos irmãos espiritualmente menores, né? Mas que ainda não sendo por eles percebidos, tornam-se então semelhantes a músculos e braços em desuso, que permanecem dormentes à espera de um desejo que surja no âmago do seu ser. Então, meus amores, tem esses que estão despertando e usam as capacidades sensoriais, e outros que já vêm com essas capacidades e não usam. Não usam porque a igreja que ele frequenta fala que isso é do demônio. Então, essas capacidades, ou porque a família, ou porque vive uma vida muito tridimensional, não quer gastar tempo se dedicando à parte espiritual. Não vou fazer, não quero saber disso. Sai de mim, né? A minha mãe, por exemplo, minha mãe era católica. Minha avó era benzedeira. Minha mãe era médium. Minha mãe era sensitiva. Nunca desenvolveu. E todo lugar que ela ia, mais fora da casinha, né? Dizia, a senhora precisa desenvolver. A senhora precisa desenvolver. E ela fazia? Não. Ai, que vão falar de mim na igreja? Então ela canalizou para outro lado. Ela trabalhou com caridade a vida inteira.
a vida inteira. Mas, né, ajudou as pessoas, porque mediunidade é para isso. Não é para benefício próprio, é para ajudar os demais, certo? Então teve a sorte, entre aspas, de canalizar para esse lado. Mas, se você tem consciência, então eu vou fazer igual a mãe da Ivana. Você sabe, a minha mãe não sabia, ela trabalhou intuitivamente. Intuitivamente, ela fazia isso, certo? E o que é intuição? É a voz que vem do coração. Intuição é a voz que vem do coração, né? Não é da sua mente. Então eu vou, é mente. Eu vou trocar, eu vou fazer igual a mãe dela, é mente, né? Se você tem dons de intuição, de percepção, um pouquinho mais elevada, né? Desenha e de repente desenha coisas lindas. Você escreve, pega o papel e fica ali. Fica quanto tempo você puder. Pode ser que não saia nada, coloca lápis de cor também. Pode ser que saia um desenho. Pode ser que saia uma palavra. Pode ser que saia uma frase. E talvez mais para frente você pinte quadros. Mais para frente você escreva mensagens. Cuidado só com o seu ego, com a sua mente, porque ela se finge de mestre, de espírito, do benfeitor, né? É bem ardilosa, vamos dizer assim. Então vai treinando. Vai treinando. Pode ser que no começo seja seu ego. E se você veio para isso, como todos vieram de alguma forma, pelo menos para ser intuitivos, para ouvir mais o coração, compreendem? Compreendem? Para ouvir mais o coração. Aí você está num bom caminho, né? Tornam-se semelhantes a músculos, braços em desuso, porque não escolheu, né? Que permanecem dormentes à espera de um desejo que surja do âmago do seu ser. Que desejo é esse? E às vezes você não sabe com palavras, porque realmente o coração ele não fica explicando tudo, porque para isso você tem que ter uma boa conexão entre a mente e o coração. Isso não se dá do dia para a noite. Você só tem uma coisa chamada intuição. E aí você fala, gostei desse canal. Gostei deste livro que falaram. Gostei desse filme. Me disseram de um lugar, seja uma igreja, um templo, uma casa de oração, né? A gente chama hoje de casa de oração várias casas. Uma casa espírita, porque casa de oração hoje estão proliferando, né? Proliferando. O que são essas casas de oração? São casas que não são umbanda, não são espíritas, não são católicas, não são isso, não são aquilo, não são templo nenhum, são pessoas que se reúnem. Geralmente tem um viés universalista e fazem um trabalho diferenciado de instrução, de cura, etc, etc. Quando uma consciência está apta para utilizar os poderes mais elevados que estão presentes na vida em toda parte, então os recursos são providenciados para que ela os use. Então as coisas são providenciadas para você. Então às vezes a coisa começa nesse sentir intuitivo que você sente uma coisa gostosa. Quando você vai naquele lugar, quando você lê aquele livro e depois você quer ler o outro livro daquele autor, ou você quer assistir um outro filme daquele cara com aquele autor e de repente os filmes, uau, né? Porque os filmes têm esta missão, né? De transformar, mais ou menos, né? Ingmar Bergman, ele diz que os filmes eles entram em
em lugares profundos do teu ser, né? Então ele vai fazer uma certa morada, porque ele começa certos filmes, né? Porque também ele pode fazer o contrário, e isso também existe, vocês sabem disso. Tem filme que você sai chutando as paredes, né? Mas tem filmes que você sai transformado, né? Do cinema, ou quando termina o filme que você vê pela TV. Pelo celular, né? Sei lá de que forma. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, onde eu conto a minha história. É longo, porque eu conto toda a minha história, né? Longo, para as coisas que tem hoje na internet, que tem gente falando 2, 3 horas, é curto, não chega a 1 hora. Mas eu conto a minha história e como eu saí da depressão assistindo filmes. E aí eu indico vários filmes na descrição do vídeo. Vou colocar para vocês aqui no final. Vou colocar no grupo também, tá? Nos 2 grupos, da Casa da Cruz de Malta. Aliás, eu convido a todos a entrar no grupo do WhatsApp da Casa da Cruz de Malta. Só eu posto de vez em quando sugestões de vídeos, de coisas mais antigas, que o YouTube não vai te avisar, pérolas escondidas no canal, né? Entre outras coisas, está tudo escritinho na descrição deste vídeo, o que você ganha se inscrevendo, né? Entrando no grupo da Casa da Cruz de Malta. Até a indicação de um vídeo, se você não assistiu ainda, né? Onde nós falamos do o que significa a Cruz de Malta. Você não faz ideia, nem sonha o que está por trás. A nossa vida está por trás da Cruz de Malta. A nossa evolução está por trás da Cruz de Malta. Quando há interesse suficiente, a vida abastece a inteligência com o mesmo procedimento impessoal que se irradia do fogo sagrado. Olha só, já falando de fogo sagrado, né? Vivifica o poder da atividade e a aptidão da presença, bem como o sentimento e a palavra de um mestre ou de um ser não ascensionado. Então, esse fogo sagrado, resumidamente, ele tem relação com a nossa chama trina, né? Nos nossos corações. Esse é um fogo sagrado, tem 3 cores, né? A nossa chama trina. Mas entender sobre o fogo vai além. E disso nós falamos lá no curso da chama violeta solar cristalina da 5ª dimensão, né? Que se você quiser saber mais, me procure no WhatsApp, que tem aqui na descrição desse vídeo. Em algum lugar tem o link para falar comigo, tá? Depende da competência de cada discípulo desperto penetrar no poder magnético, que é uma atividade natural da vida, tanto quanto falar, pensar, qualificar devidamente a energia. Bom, aqui tem muita coisa para falar sobre este aspecto, né? Então vamos voltar um pouquinho para a gente ir por partes, né? Porque é uma frase riquíssima de conteúdo. Depende da competência de cada indivíduo desperto. E já explicamos que esse indivíduo desperto, ele não é aquele que acabou de despertar. Ele é aquele que está pronto para receber informações que são mais... eu vou usar uma palavra que eu não devia usar, né? Mais complicada, porque se eu falo que uma coisa é complicada, a minha mente vai dizer que é complicado, porque palavra tem poder. E o que significa complicado para o nosso cérebro, para as suas conexões, para a rede neural que está relacionada a essa palavra? Está dizendo o quê? Está dizendo que isso é uma coisa que talvez eu nem consiga
né? Porque nós temos esse... teve uma época que as pessoas usavam isso como gíria. É complicado. Tudo era complicado. Complicaram a vida deles. Carregaram de baixa frequência vibratória. Olha o que a Matrix faz. Ela introduz até gírias com densidade baixa. Para você achar que nada tem solução. Que tudo é complicado. Não é complicado. Como ela diz então? Ela diz custoso. As coisas têm um custo. Não é assim. Às vezes são. Agora depende de onde você está. Estou começando agora, eu vou estudar bastante. Teve uma pessoa que eu convidei para um retiro. Ela participava do nosso grupo de constelação presencial. E aí convidei para o retiro. Aí eu falei, nossa, peraí, né? Eu falei, olha, primeiro assiste um vídeo. Mandei uma academia quântica para ela. A pessoa tinha uma sensibilidade. Ela conseguia mas ela era um espetáculo. Ela saiu do grupo. Desse grupo da Casa da Cruz de Malta, né? Eu falei, veja esse vídeo que está ali, né? E ela saiu. Por quê? Porque não está pronta. A pessoa não está pronta. Tem, o dom tem, mas não sabe usar. Então, para essa pessoa chegar em determinado momento, precisa se esmerar. Olha, lindo dia, linda manhã, linda tarde, linda noite, para aqueles que estão nos acompanhando. Eu sou o Arcanjo Rafael e venho aqui no dia de hoje curar sentimentos de medo que estão em vocês. Todo medo? Claro que não, e vocês sabem disso. Vamos pegar aquela natinha que nós estamos falando frequentemente, vai subindo, forma natinha, todos os padrões, os medos, padrões de frequência vibratória baixa, que vão subindo porque você vai iluminando. O fogo sagrado vai queimando, fervendo, esquentando, e a natinha fica ali. E nós, é claro que isso é uma metáfora, e nós vamos removendo. Então hoje, esta natinha que está por cima, nós vamos fazer a cura dela. Não pense em um medo que você tem, porque nós sabemos o que te atrapalha. Talvez você tenha consciência e acerte, talvez você tenha alguma consciência, mas não é esse o importante nesse momento. Talvez você não tenha nenhuma consciência e talvez, ainda melhor, você não pense em nada, apenas entrega. Escolhe aqui o que você acha. Arcanjo Rafael, aquilo que você acha melhor trabalhar em mim. Vejam como há diferença. Isso é consciência. E isto representa o nível de consciência que você tem. De repente você começou querendo procurar e alguma coisa te interrompeu. Bom também. A mente queria, mas algo maior em você se distraiu. Disse, não pensa não. Espera aí um pouquinho. Então, vá esperando um pouquinho. Apenas aprenda a entregar. Então, eu gostaria, Rafael, que você estendesse os seus braços em concha, com as mãos em concha, como na hora do creminho da Academia Quântica. Você sabe que aquele sonho que você pediu tem medos muito escondidos que você nem tem consciência, que vão atrapalhar? Por isso tem que ter um mago cuidando dos teus sonhos, do teu sonho. Ele está cuidando, esse que você pediu. Então nós vamos pegar esse medo, que o medo ele é uma espécie de abortivo de sonho.
Você constrói a realidade de um lado e o medo vem igual castelinho de areia. O medo é como se fosse a onda que vem quando a maré sobe e derruba mesmo. São energias opostas, uma anula a outra. Então nós vamos trabalhar, vamos dizer assim, em parceria com o mago Cryptros. Não pense em nada. E eu te digo, querido irmão, querida irmã, somos a cura. Apenas estenda a sua mão e entrega. E veja você com essa conchinha, como se estivesse um papel escrito o medo. A palavra medo. Papelzinho escrito medo. E você não sabe qual medo que é, um medo. E nós te envolvemos com a nossa luz verde da cura. Então, quando tem cura, não tem transmutação? É claro que tem. Você já viu o prisma de Newton? Um raio está contido no outro. A fonte é branco, certo? A fonte é o branco, por isso o branco está no meio, é o quarto raio. E assim, queridos irmãos e irmãs, confie e entregue. Não tenha pressa, talvez o seu medo seja uma coisa chamada impaciência. Porque por trás de cada desses desvios tem a palavra medo como raiz e vocês já sabem disso. Gratidão, tenha um lindo dia.